Olá, estamos aqui para a apresentação do programa Direito na TV, uma iniciativa da Unisul TV em parceria com o curso de Direito. Meu nome é Lester Camargo e sou professor e coordenador do curso de Direito da Unisul, campus de Tubarão. O programa também é apresentado pelos professores e advogados Maurício Zanotelli e Fábio Holthausen. O programa Direito na TV tem como objetivo discutir temas jurídicos relevantes e de interesse da sociedade, fazendo com que a comunidade conheça melhor o funcionamento da justiça, bem como possa exercer melhor a sua cidadania. Nesse sentido, colocamos à disposição de você, telespectador, o e-mail da produção para que sejam encaminhadas as dúvidas, as sugestões e as opiniões acerca dos temas aqui discutidos. E no dia de hoje comentaremos acerca do tão discutido e aguardado novo Código Florestal. Sem dúvida que um assunto de suma importância, não só por estar em pauta para votação já há um bom tempo no Congresso Nacional, mas por todos os reflexos em nossa vida e a vida das gerações futuras. Reflexos esses de ordem econômica, ambiental, política e cultural. A fim de comentarmos estas e outras questões relacionadas ao meio ambiente, temos hoje aqui presente a professora Valdésia Pereira. A professora Valdésia é graduada em Artes pela UDESC, em Direito pela Unisul, é especialista em Artes Visuais pela PUC, em Gestão no Ensino Superior e Direito Ambiental pela Unisul, mestre em Teoria da Literatura pela PUC, doutora em Mídia e Conhecimento pela UFSC, atualmente professora dos cursos de Direito, Moda, Arquitetura e Urbanismo e também coordena as atividades culturais da Unisul de Tubarão. Muito obrigado pela sua presença aqui, professora Valdésia. Olá, eu que agradeço a participação. Um currículo extremamente eclético e amplo, né, professora? Estudei muito e fiz muitos filhos. Ótimo. Professora, para início de conversa, né, discute-se a votação e aprovação ou não de um novo Código Florestal. Isso. Pergunto à senhora, a fim de contextualizarmos melhor esta questão para o nosso telespectador. Já não existe uma lei, um código que regulamente essa questão, uso do solo, proteção do meio ambiente, proibição de desmatamento? É a primeira vez que nós vamos ter uma lei dessa, professor? Não, na verdade, existem leis e não é de hoje. Nós temos, especificamente sobre a regulamentação das florestas brasileiras, um decreto de 1934. Este decreto ele foi implementado, revogado em algumas questões, implementado em 1965, pela Lei 4.771, que é o chamado Código Florestal Brasileiro, que está em vigor, e é este código que está sendo discutido, provavelmente a revogação de partes importantes, uma vez que ele estabelece as áreas de preservação permanentes e a reserva florestal legal. São os dois pontos que estão em debate hoje na mídia e também de interesse não só do Congresso Nacional, mas da sociedade em geral, como tu falaste. O que essas questões têm de importantes para serem revistas? É que, na verdade, o Código Florestal de 65, em parte, grande parte dele nunca foi cumprida. Então, essa nova lei, ela, no meu entender, ela visa legalizar ilegalidades. É isso. Desencobrir algumas ilegalidades cometidas. Porque se nós pensarmos o que é uma área de preservação permanente, são áreas destinadas à segurança da população também, à estabilidade geológica, ela tem várias funções. Margens de rios, encostas de morro, topos de morro, serras e outras áreas, lagos, nascentes, que são fundamentais. E outras áreas que o legislador entende que são essenciais, né, essa coisa é anterior ao desenvolvimento sustentável. Por exemplo, as marginais de rodovias e ferrovias, aquela área que também é uma área de preservação permanente, áreas de achados arqueológicos e tudo que se entender que é importante preservar passa a caracterizar uma área de preservação permanente. Daí o nome. Preservar o que está ali permanentemente. Perfeito. E daí não se poder interferir em tese pela lei. E o que é uma reserva legal? Também é uma área de preservação ambiental. A reserva legal, ela incide especificamente sobre terrenos rurais. Terrenos rurais não está relacionada à área urbana, já as áreas de preservação permanentes, elas podem incidir em área urbana. Todo proprietário rural no Brasil, ele é obrigado a ter uma reserva que ele não vai explorar economicamente. E daí o imperativo do 225 da Constituição Brasileira, mas mesmo anterior, o legislador de 34 já pensava assim, o de 65 reiterou essa necessidade. Então, que áreas são essas? Na região da Amazônia, Amazônia Legal, 80% não pode ser alterada ou não pode sofrer alterações drásticas. Perfeito. Claro, é uma área importante, né, do ecossistema nacional. A região do Cerrado está em 35% e o sudeste, o resto do país, no caso Santa Catarina,
é 20%. Então, eu tenho 10 hectares, eu posso explorar 8 hectares. Eu tenho que ter 2 para essa reserva. Ninhais, nascedouros, enfim, mata nativa. O que acontece hoje? Estou me estendendo, mas estou tentando ser didática. O que acontece hoje? Se tu pegares o nosso estado e fizer uma pesquisa nos cartórios, porque essa reserva florestal legal, ela tem que ser averbada na escritura. Isso é gratuito, tem que ser averbada. Eu já fiz essa pesquisa aqui na região com um aluno que eu orientei. Não existe. Poucos são os proprietários de áreas em área rural que averbam, que tem. Isso é no Brasil inteiro. Não tem fiscalização. Muitos cartorários nem sabem disso. E quando é que o proprietário rural ele se obriga a averbar? Quando ele precisa de um financiamento público para um investimento. Então, no caso, Banco do Brasil, se não tem averbação... Não se libera o financiamento. Não se libera. E o que a nova lei está prevendo? A nova lei prevê. A nova lei prevê, lá tem uma questão que eu acho importante a gente discutir e trazer à tona, que isso não é neurose de ambientalista. A questão não são os ecochatos, como alguns chamam? Não são os ecochatos. Eu sempre me vinculo a áreas assim que eles consideram pessoas meio fora, ambientalista, meio ambiente e arte. Mas eu acho que são duas coisas interessantes, importantes. Muito. Então, o que prevê a nova lei? Proprietários rurais de 4 módulos fiscais, que vai de 20 a 400 hectares, eles ficam isentos de preservar a reserva legal. Se nós considerarmos especificamente o estado de Santa Catarina, que ele é colonizado a partir da pequena propriedade, que no Código Florestal são 30 hectares, o que caracteriza uma pequena propriedade, nós teremos o quê? Praticamente toda a nossa cobertura vegetal desprotegida, excetuando-se as áreas de preservação permanente, que também é outro problema sério que não se cumpre. Então, professora, praticamente no estado de Santa Catarina nós estaríamos isentos dessa questão com relação à proteção. Essa isenção... Pela propriedade, pelo tamanho da propriedade. Isso, essa isenção já foi discutida, proposta pelo Código Ambiental de Santa Catarina, em que pese ainda está se discutindo a constitucionalidade dele, a competência, mas justamente foi para sanar o que todos discutem. O pequeno proprietário ele fica impossibilitado de produzir riquezas. Acredito que 80%, aí questiona-se, né? Tu explora 80% e tu deixa apenas 20% para gerações futuras? Será que isso é muito? Essa proporção é Essa proporção é muita, né? Será que a vida aqui na Terra está restrita ao momento histórico presente? Perfeito. Então, são essas. Professora, nós faremos agora um breve intervalo. No retorno, nós discutiremos então essas e outras questões envolvendo, principalmente, me parece, um jeitinho brasileiro, né, de fazer com que a lei não se aplique. Ou quando se tenta aplicar, né, que se encontre um mecanismo para abreviar isso. Não saia daí, voltaremos logo.